Olá pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Quirino, eu sou arquiteto, trabalho com projetos de auditório e de acústica já faz aproximadamente aí uns 10 anos e nós fizemos um vídeo anteriormente conversando um pouco sobre acústica nas igrejas. Nós conversamos de uma maneira muito geral, hoje nós vamos ainda falar também de umas outras questões que precisam ser consideradas quando a gente fala de acústica, não somente na questão de igreja, mas também auditórios de um modo geral. Quando a gente entra por esse caminho da acústica, existem questões que precisam ser abordadas. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. O objetivo aqui não é abarcar todas as questões de acústica, tanto porque esse assunto é um assunto muito complexo, mas é trazer o início, trazer uma luz para você que tem algumas dúvidas, que entende que ter acústica na igreja é importante, mas não sabe aí por onde começar, não tem muitas informações, e o meu objetivo aqui então é trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto de acústica que tem sido tão mencionado ultimamente. Quando a gente pensa sobre acústica, acústica está relacionado ao conforto auditivo. Conforto auditivo. O que é conforto? Conforto é quando eu faço o mínimo de esforço para executar uma determinada tarefa. Então, quando eu digo, por exemplo, que o sofá é confortável, ele é confortável, significa dizer que ele atende ao meu corpo de uma forma que eu não preciso fazer muito esforço. Ou seja, ele não incomoda, ao contrário, ele deixa o meu corpo confortável. Ok? Quando eu dirijo um carro e esse carro ele é confortável ao dirigir, significa dizer que esse carro ele permite que eu faça o mínimo de esforço para eu poder dirigir. Quando a gente fala de conforto acústico, conforto auditivo, significa dizer então que eu vou fazer o mínimo de esforço para poder ouvir, para poder entender determinados sons, ok? Então, entende-se por conforto quando não é necessário fazer muito esforço para realizar uma determinada tarefa, seja ela qual for, ok? Então, por exemplo, se você chega num lugar e ele está muito frio, por que ele fica desconfortável para você? Porque você precisa fazer um esforço para conter esse frio. Quando você chega num lugar que está muito quente, por que ele é desconfortável? Ele é desconfortável porque você precisa fazer um esforço para poder apaziguar o calor, ok? Então, quando a gente tem um mínimo de esforço, a gente considera isso como confortável. Para o ser humano, não pode ser nem muito quente, nem muito frio, ok? Não pode ser muito alto, não pode ser muito baixo. Não pode ser muito úmido, mas também não pode ser muito seco. Então existe ali um equilíbrio até que a gente encontre o conforto. Lembrando sempre que aquilo que é confortável para um pode não ser para outro. Falando de conforto auditivo, é quando a gente não tem tanto problema para a gente poder entender. Ok? Então, conforto auditivo significa ouvir claramente o som de uma forma que se consiga entender tanto o que se fala, o que se canta, o que se toca. Então eu consigo entender de maneira tranquila, sem fazer esforço para poder ficar ouvindo. É muito ruim, imagina se você fosse a um teatro e você tivesse que ficar fazendo um esforço para poder ouvir o violino, ouvir o piano, ouvir o oboé. Quando você vai numa orquestra, numa apresentação, aqueles instrumentos estão num ambiente preparado acusticamente e pelo fato de ele estar preparado acusticamente, você consegue distinguir os sons com mais facilidade. Sendo assim, você não precisa fazer esforço para poder ouvir. Ok? O que é muito diferente às vezes das nossas igrejas. Porque o pastor às vezes está falando, o padre está falando, ou o líder está falando, e a gente às vezes tem que fazer esforço para poder entender. Ou porque o som está baixo demais, ou porque o som está alto demais, ou porque o som está embolado demais, como a gente disse na parte 1.
som embolado demais significa dizer que tem um nível de reverberação altíssimo naquele lugar, e com esse nível de reverberação ele embola o som, os sons se misturam e a gente não consegue entender. Isso é um desconforto auditivo. Eu tenho que fazer muito esforço para poder entender o que está sendo falado, o que está sendo cantado, o que está sendo executado. Eu tenho que fazer muito esforço. Quando a gente fala também sobre a questão de acústica dos ambientes, e nesse caso nós estamos conversando sobre igreja, a gente precisa pensar também um pouco sobre a saúde dos ouvintes, certo? Saúde dos ouvintes. Um som agradável, ele não prejudica a audição. Sons ou ruídos altos demais podem causar irritabilidade, dores de cabeça, dor no estômago, náusea, distúrbios psicológicos, ok? Então, quando o som ele é alto demais ou quando o ruído é alto, o que é ruído? Entende-se por ruído quando a gente não consegue distinguir de onde está vindo aquele som. Por exemplo, o ruído de um motor do carro, a gente sabe que esse ruído do motor tem a ver com o funcionamento dele. Mas é uma série de barulhos, é uma série de sons que estão acontecendo. De pistão, de óleo sendo queimado, de combustível sendo queimado, da vela, da batida ali do motor, da correia, ok? Então uma série de coisas, uma série de barulhos que estão acontecendo. Por isso que a gente chama isso de ruído, ok? Ruído é quando a gente não consegue entender exatamente o que é o som, de onde está vindo esse som. Muitas vezes você está, por exemplo, num shopping center e você está na praça de alimentação. Você vai ouvir aquele burburinho, pessoas conversando, você não sabe identificar qual é a fonte que está conversando. É um monte de gente conversando. Isso é um ruído, ok? Ruídos altos demais e sons altos demais podem trazer irritabilidade para as pessoas. Pode trazer irritabilidade, pode trazer desconforto, pode trazer náusea, problemas psicológicos, ok? Desconforto, né? A gente fica... quando é alto demais, em alguns casos pode causar até pânico, ok? Então, olha só que interessante quando a gente fala sobre isso, porque às vezes a gente nas nossas igrejas tem um som tão alto que isso irrita uma criança ou isso deixa a criança com medo, apavorada por causa do nível sonoro, deixa a pessoa irritada, ok? E aí a gente precisa pensar quando a gente fala de acústica. E não só na questão de som, mas também nos equipamentos. Um ar-condicionado que está emitindo um ruído, ele pode trazer até dor de cabeça, dependendo do nível de ruído que esse ar-condicionado vai ter. Ok? Então a gente precisa pensar assim na questão da saúde dos ouvintes. Ok? Um som alto demais pode trazer problemas auditivos, pode trazer problemas psicológicos e a gente precisa pensar sobre isso, ok?